Olá, amante do terror. Eu lembro de já ter abordado algumas séries, analog horror ou obras no geral. Algumas dão certo, outras não. Algumas continuam, outras não. Depende de muitos fatores, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu não lembro de ter abordado uma obra de terror que se denominava um anime brasileiro. E adivinha só? É isso que eu vou trazer hoje aqui pra você. Recentemente eu vi que tinha me marcado em um vídeo de animação, só que eu resolvi dar uma chance e me deparei com um dos projetos com mais potencial que eu já vi. Chama O Outro Lugar, um mundo onde um novo predador surgiu. Em um anime brasileiro que, pasmem, foi feito por uma pessoa só, e a qualidade é imensa. Por isso que eu digo, se você gostar desse vídeo aqui, vai lá apoiar o criador, porque tá insano. Tudo bem que ainda tá no piloto, mas a arte é um processo lento, mas que no fim, a espera vale a pena. E para criar artes e outras coisas parecidas, você precisa de conhecimento. E não tem lugar melhor para adquirir ele do que na EBAC. Sim, é a EBAC de novo. Se você não conhece, a EBAC, ou a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, é uma plataforma de ensino que conta com mais de 150 cursos e mais de 145 mil alunos. E assim que você terminar qualquer curso que você se propor a fazer, você vai terminar com 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC, ou Ministério da Educação, e um portfólio personalizado exclusivo seu. A EBAC também conta com mais de 300 professores que são renomados nesse mercado e que vão disponibilizar um acompanhamento individual. Acha que tá pouco? Pois tome! Você também conta com grandes eventos ao vivo e offline, e durante todo esse período você vai ter ajuda para trabalhar com o que você quiser, mesmo sem nenhuma experiência. Por exemplo, se você quiser trabalhar de UX Designer, que tá bem em alta ultimamente, você pode. E olha só, de acordo com Glassdoor, um UI UX Designer Júnior pode ganhar até 5 mil. E um sênior pode ganhar até 12.500 por mês. Existem cursos da EBAC que literalmente têm garantia de emprego, ou você sai trabalhando, ou seu dinheiro de volta. Então, você não tem o que perder, só a ganhar. Então você tá esperando o quê? Vai aqui no link da descrição ou no comentário fixado, ou então mira a câmera para esse QR Code que tá aparecendo aqui. E se você usar o meu cupom VIRALEXTRA, você vai ter R$200 de desconto em qualquer curso. Não perca tempo e expanda o seu conhecimento. Bom, o criador é o Dreams Reset Studio, aparentemente o canal de uma pessoa só, que no futuro pode ter uma equipe se pá. Ele fez um vídeo explicando mais ou menos do que se tratava a série, mas vamos guardar a explicação pro final e deixar algumas teorias. E se o criador estiver vendo isso, primeiramente, um salve, segundamente, mesmo se as teorias estiverem erradas ou não, não confirma nem desconfirma, deixa que o mistério se resolva pela série, e não pelas suas palavras, beleza? Agora, no canal tem 2 episódios 0. O primeiro foi obviamente o primeiro que lançou, e o segundo é o remake do primeiro. Considerando que o remake tem mais coisas para abordar, eu vou focar nele ao invés do primeiro que saiu. E é esse que eu vou deixar na descrição, mas se quiser conferir o outro, sinta-se à vontade também. O episódio começa com uma frase escrita pelo próprio Dreams Reset. Às vezes a mente é capaz de criar monstros mais aterrorizantes do que aqueles que realmente caminham conosco. Essa frase remete muito ao que a nossa própria cabeça é capaz de fazer no quesito mexer com a gente. Quantas vezes você já não imaginou uma situação muito pior do que ela realmente é? Ou então quando você presenciou alguma coisa na sua infância que você jurava que era incrível ou assustadora, mas no fim não era tudo aquilo. A sua imaginação tem um poder incrível de te assombrar e fazer com que uma coisa simples vire uma coisa muito complexa, ou nesse caso, muito mais assustadora. Depois corta para um prédio, não tem nada demais acontecendo em tela, mas o que chama atenção são os sons. Se você parar pra ouvir, você vai notar que tem algumas pessoas gritando de fundo, sirenes de polícia, pratos quebrando, um caos. E considerando que aparentemente nesse mundo as pessoas acabaram de descobrir o novo predador da humanidade, acho que finalmente eles começaram a agir, e o caos está tomando conta das ruas. Mas eu acho que nem isso é o suficiente para acordar a nossa protagonista sem nome ainda, que estava dormindo numa boa no seu apartamento, só que o sono dela foi interrompido por causa de alguns passos rápidos vindos de fora do AP, o que poderia ser alguma pessoa chegando correndo do trabalho ou, na pior das hipóteses, um predador. Algumas imagens e um flash aparecem na tela, uma porta, outro rosto e uma criatura sombria no fundo de um corredor escuro. Sinistro. Ela então finalmente abre os olhos e vai pegar o celular para verificar que horas eram. O celular tá mostrando que são 1h25 da manhã em uma terça-feira, 16 de junho. Só não se sabe de que ano. Isso mostra que essa protagonista não tá dormindo muito bem. Parece que ela é atormentada por alguns terrores noturnos. Talvez por algum evento que ela tenha vivido no
passado, ou ainda vai viver. Ela levanta da cama e vai direto pra geladeira. Ela pega não sei o que e do lado tem alguma coisa de guaraná. Daí corta pra um jaleco, que parece ser um jaleco de cientista, o que já revela que a protagonista é uma cientista que trabalha em uma empresa chamada TEDS, que ainda não se sabe qual que é a sigla, mas eu acho que pode ser algum tipo de organização que lida com anomalias, a lá a Fundação SCP. E o fato dela trabalhar com uma organização que lida com anomalias pode explicar a falta de sono. Eu acho que se eu soubesse que o mundo tem certas coisas que as pessoas não foram feitas pra ver, eu ficaria do mesmo jeito também. Isso considerando que é isso mesmo. Talvez no futuro a gente saiba o que é realmente essa tal de TEDS. Talvez ela nem seja realmente isso que eu tô pensando. Enfim, ela parece que tá voltando pra cama, só que do nada ela para e fica olhando com uma cara amedrontada pra algum lugar. E assim que finalmente revela o que ela tá olhando, era pra isso. Algum tipo de criatura estranha, parada no fundo de um corredor escuro, só observando ela. Se for meramente uma alucinação, pode ser de alguma coisa que ela já tenha visto antes, só que se for alguma criatura de verdade, significa que ela tá lascada de vez. E infelizmente é a segunda opção, porque corta para ela se esgueirando pelos corredores do condomínio empapada de sangue, do sangue dela no caso, porque ela foi atacada pela criatura e conseguiu fugir, só que tá toda ferida e precisa sair de lá logo. Só que ela acaba se deparando com um apartamento que tá com a porta aberta, e lá dentro ela viu uma cena brutal, uma pessoa estraçalhada nas mãos de uma criatura humanoide, que estranhamente tá usando um tipo de vestido. E isso só me leva a crer que esses seres são um tipo de metamorfo que consegue se disfarçar de seres humanos, e quando veem uma oportunidade, se transformam e quem tá perto acaba desse jeito aí. A mulher conseguiu fugir de uma criatura, mas acabou se topando com outra, que ainda parecia estar com fome, pro azar dela. Ela fechou a porta e saiu correndo, mas a criatura é inteligente o suficiente para saber como é que funciona uma porta e abre ela sem dificuldade. E na transição entre a criatura abrindo a porta e a mulher fugindo, a gente tem uma imagem de um espaço liminar, que para quem não sabe é o espaço entre o ponto A e o B, que a gente tende a não prestar muita atenção. E quando começa a prestar atenção, a gente percebe o quão estranhos são esses lugares, ainda mais junto dessa frase: o que separa uma dimensão de outra é o nada, o melhor caminho entre elas. O que, na minha interpretação, essa imagem de fundo seria uma das representações do tal nada, ou então o void. O que seria um conceito bem bacana. Ao invés do vazio ser escuro, ele seria um espaço liminar. A mulher continua andando, sangrando pelos corredores, e de novo começa a ter aquelas visões que ela teve enquanto estava dormindo. Só que agora ela estava numa situação de perigo. Isso enquanto o narrador fala de fundo algumas coisas em relação a essas criaturas, e fala também de certos experimentos, o que me leva a pensar, será que essas criaturas na real são experimentos de algum lugar ilegal? Será que tem alguma coisa a ver com a TEDS? Vai saber. Todos os que estão aqui sempre estiveram cientes dos perigos desses experimentos. Todos nós sabemos que aquele outro lugar muda as pessoas. Tanto fisicamente quanto mentalmente. E como isso já não fosse suficiente, ainda tem aquelas coisas. Enfim, ela consegue achar a saída, só que tá muito ferida ainda, e mal consegue andar direito por causa delas, mas isso não impede ela de tentar sair dali e achar um hospital. O portão do estacionamento tá aberto, então é a chance dela de escapar. Só que do nada aparece um puta de um hematoma na perna dela, como se ela tivesse sido infectada por alguma coisa, e, inconvenientemente, foi quando o bicho apareceu, o que tava devorando aquele pobre coitado no apartamento. Então, ela começa a se arrastar pra saída, só que obviamente ela não consegue sair, e acaba sendo pega pela criatura. Isso enquanto o narrador fala que aquelas coisas não são seres humanos, nem animais e nem extraterrestres, o que implica que elas estavam entre os humanos faz muito tempo, só não se sabe quanto. Daí, ela acorda em uma praia do nada. Não se sabe se isso é só uma ilusão que tá na cabeça dela, ou se é, sei lá, o paraíso. Ou de alguma forma ela foi levada pra praia e conseguiu se salvar. E é assim que o piloto acaba.
Eu acho que essa série promete, hein? Ela meio que se passa num mundo distópico, em que essas criaturas que conseguem se passar por seres humanos existem, e agora as pessoas têm que aprender a lidar com elas. Ou então a raça humana tá prestes a ser extinta. O que vai acontecer mais pra frente vai depender bastante dos próximos episódios, que, como eu disse lá no início, vale a pena você acompanhar, se você gostou do que viu aqui. Muito obrigado ao GPN, Ana Lopes, Pickles, Ângelo Gabriel e Luiz apenas por terem se tornado abençoados. E também ao Vinícius Iluminado, canal Yuri Vitor 19BV, Rafael e Henrique Sayuri por terem se tornado abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Benção do Emissário VQ ou Benção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter um nome aparecendo no fim de todos os vídeos ou então ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.